Sejam muito bem-vindos ao Mundo de Amanhã, mundodeamanhã.com.br, um site de conteúdo sobre o mundo de amanhã que a gente sonha e que a gente gostaria de ver acontecer. No site Mundo de Amanhã, a gente fala das empresas de amanhã, da economia de amanhã, do turismo de amanhã, da alimentação e da agricultura de amanhã, e um assunto que, especialmente para mim, é muito importante, é a educação de amanhã. Então, sempre escuto a mesma coisa. Se você quer mudar o mundo, tem que mudar a educação. E daí? Uma vez que você falou isso, falou o quê na prática? Se for tão simples de mudar o mundo, por que não faz? Eu vejo dois motivos para isso. O primeiro é que o tempo da educação não é o tempo eleitoral ou político. Então, os resultados de mudar a educação vão se medir em uma ou duas gerações e assim demora para ter resultados. E um segundo motivo, para não ser tão fácil, é que mudar a educação significa, obviamente, mudar as regras, mudar a maneira de trabalhar e mudar a maneira de se comunicar. Trocar, então, o mundo de amanhã no ponto de vista da educação é uma tarefa nobre, mas bastante difícil. E para nos ajudar nessa tarefa hoje, estamos aqui com Guilherme Nogueira, que faz a honra de nos visitar. O Guilherme Nogueira é um educador, um orientador educacional, ele vai explicar melhor para nós o que é isso. Ele está muito envolvido em assuntos de pedagogia, ele vai nos dizer por quê, como transformar a pedagogia de maneira que a educação do mundo de amanhã seja mais pertinente, mais próxima das pessoas, mais próxima dos alunos, mais próxima do conhecimento e trazer mais benefícios para todo mundo, se for de fato assim que pode acontecer. Guilherme, muito obrigado pela sua presença e então gostaria, em primeiro lugar, de você se apresentar e dizer para nós de onde você vem, qual é a sua trajetória e principalmente sua paixão pela pedagogia. Legal. Meu nome é Guilherme Nogueira, como você já apresentou. Obrigado por fazer esse convite, de estar aqui. Eu acho muito importante esse programa. Meu nome é Guilherme, como você já disse, mas meu apelido de faculdade, desde a época lá que estudei, né, na Unesp Franca, cursei História. Hoje estudo MBA em Gestão Escolar na USP, Coragem. No começo era um apelido mais jocoso, mais brincadeira, mas hoje eu tomo como um estandarte para mim, né, uma bandeira, porque eu acho que quem trabalha na educação tem que ter mais coragem mesmo, né? Eu entendi, aí cabe bem, né? Porque para enfrentar esse desafio tanto, não vai faltar coragem. Gostei do apelido, viu? Acho que cabe bem. Exatamente. Eu sou orientador educacional, trabalho com formações de professores, cursos e principalmente aplicada à educação tecnológica e à robótica educacional na escola. E eu trabalho com isso há algum tempo já. Trabalho também como voluntário, como professor de filosofia num cursinho popular. E a ideia é tentar fazer uma educação um pouco mais diferente, com um pouco mais de significado, com um pouco mais de afeto, para tentar trazer o mundo de amanhã para a gente. Que bacana. Então, eu gostei muito dessa variedade de ensinar os professores, ensinar os alunos, ensinar, digamos, alunos privilegiados e alguns de condição menor. Então, você está um pouco envolvido em todas essas frentes, a gente vai falar um pouco de todas. Mas primeiro, eu acho que para a gente colocar uma base de uma conversa consistente nesse tema tão importante, a gente tem que falar de que seria a educação de ontem e talvez de hoje. Da onde a gente vem? Quais são suas características? Aonde que ela errou? Também eu acho que não dá para dizer que foi totalmente errado, só teve coisa ruim, não. Mas hoje estamos sentindo essa dificuldade aonde que a coisa emperra aí. Bom, se a gente pensar a escola durante o tempo, né, eu sou historiador, sempre gosto de fazer essas analogias, o que mudou da escola durante o tempo? A gente tem cabeças olhando uma nas nucas das outras, linhas, grades, disciplinas, a própria nomenclatura é militar, né? E se a gente pensar 3.000 anos atrás, era feito dessa forma, né? Um grande professor, aquele que detém o saber, aquele que passa, e os outros que escutam, recebem e aprendem. Se a gente pensar na estrutura que a gente tem da escola de ontem, que é a escola ainda de hoje, acho que dá pra gente falar aí pelo menos dos últimos 200 anos, a gente vai fazer uma analogia com qualquer outra instituição da sociedade, por exemplo. Sei lá, um hospital, uma loja, uma fábrica. Vamos pegar a fábrica, né? A fábrica, ela, por exemplo, uma fábrica de sapato de Franca, onde eu fiz faculdade. A Franca é uma cidade muito famosa pelo sapato. Uma fábrica do final do século XIX,
ela tinha um jeito de trabalhar, um modus operandi, uma logística, uma parte financeira, tudo de uma particularidade, de um jeito que era propício daquela época, certo? Se a gente comparar isso com uma instituição da escola, a escola daquela época era de um jeito, daquela época. E hoje, se a gente pegar e transportar essa fábrica de Franca do século XIX, vamos dizer, e colocar no contexto do século XXI, será que ela consegue competir com as outras fábricas de hoje em dia? Será que ela consegue estabelecer um mercado, trabalhar, fazer frente a qualquer outro tipo de tecnologia que tem hoje em dia? Acho que não, né? Difícil, né? Exatamente. Muito difícil. E a escola? Totalmente obsoleta. Totalmente né? obsoleta. Distribuição, marketing nem tinha na época, design nem tinha na época, contabilidade, tecnologia, a produção, relações trabalhistas, produção, enfim. Uma fábrica ela é totalmente obsoleta. Totalmente obsoleta. E a escola? Se a gente pensar como que era a escola 200 anos atrás e como é hoje, o que mudou dentro da escola? Praticamente nada. A gente pode falar de algumas mudanças sem ser estruturais, por exemplo, deixou de existir o castigo físico, que é uma grande vitória, mas as salas ainda são as mesmas, ainda se dá aula e nesse se dá, né, bastante enfático, porque é o mesmo modo, né? Eu falo e vocês escutam e há muito tempo é assim. Então a escola, se a gente transportasse, é capaz da gente nem perceber a diferença se a gente transportasse uma escola de 200 anos atrás para os dias de hoje. Pelo menos em sua estruturação física, né? Um professor de história como você, do final do século XIX, que falava da chegada do Cabral, hoje Então, aí que tá, porque assim, hoje em dia, como que a gente vai falar com as crianças, com os jovens dentro da sala de aula? Começo a falar sobre, por exemplo, até tinha citado esse exemplo anteriormente, numa conversa informal entre a gente, né, do islamismo. Estava dando uma aula de islamismo, né, de cultura islâmica, Oriente e tudo mais, e um dos alunos me levantou a mão e perguntou, né, tá, professor, mas quando que nasceu Maomé? Eu falei, século VII ali e tal. Aí ele fala, tá, mas que ano exatamente nasceu Maomé? E aí eu olhei e falei, o ano exatamente, assim, precisamente, eu não me recordo agora de cabeça. Também nem tem muita funcionalidade, porquê, né, da gente saber isso, pra gente entender o cerne da coisa. Aí eu falei assim, não, peraí, então. Ele pegou o celular e digitou no Google e achou na hora, exatamente, qual ano tinha nascido exatamente Maomé. Então, qual que é o meu ponto com isso? A tecnologia facilitou o acesso ao conhecimento pra gente hoje, principalmente para os jovens hoje. Hoje a gente chama de nativos digitais, né? As crianças nascem que parece que estão com o dedo colado já numa tela. Já quem falava isso, o Spielberg, sabe, do filme ET? O exato. ET, como ele é? Ele é baixinho porque não tem perna, porque não mais andar, porque anda de foguete. Exato. Ele tem um cérebro desse tamanho que ele pensa muito, ele tem um dedo desse tamanho que ele não para de apertar a tela, né? E os olhos, né, muito grandes, porque tá a interação é muito visual, né? Então, exatamente isso. Então, assim, antigamente, se a gente quisesse aprender, a gente precisava de um mediador, de um cara, alguém que apresentasse esse conhecimento pra gente de uma forma mais formal, mais formalizada. Né? Livro, a enciclopédia Barça, quem teve em casa é um clássico, né? Você ia lá, pesquisava, passava noites. Se eu fosse de uma cidade muito pequena, não tivesse o recurso, por exemplo, de uma biblioteca pública, algo assim, ficaria difícil. Hoje em dia, a informação está a um toque de distância. Ou seja, de uma época, se você sabia a data de nascimento do Dom Pedro, do Jango, do Juscelino, será o craque. Exato. Hoje essa informação não vale mais nada. Não vale. Todo mundo tem. Exatamente. Na ponta do dedo. Exatamente. Então o que vale? Exato. De que custa? Por que eu vou colocar todos os meus esforços em passar conteúdo? Qual que é o sentido da escola? Será que é passar conteúdo? Se o conteúdo, hoje em dia a gente está afogando no conteúdo, né? Antigamente a gente bebia das pequenas gotas da torneira ali, que era uma livraria, ou algo assim. Hoje em dia a gente afoga, né? Ou uma enciclopédia. Hoje em dia a gente afoga em informação, né? A gente pode aprender sobre exatamente tudo que a gente quiser. O Wikipédia vem aí para mostrar, né, diversas fontes, diversos artigos, diversas coisas. Uma dinâmica pedagógica colaborativa. Exato. Né? Um escreve, outro revisa. Horizontal, né? Pessoal, ninguém se viu, nem se conhece, cada um traz seu comentário. Exato, é o reconhecimento pelos próprios pares, né? Então, eu acho que isso é um ponto assim, fundamental, acho que é um divisor de água, que o conhecimento não é mais
o cerne da educação. Exato. O conhecimento está disponível, o conteúdo para todo mundo. Exato. Então, quando a gente fala dessa mudança, eu acho que deveria já ter algumas frentes educacionais que levam em consideração esse dado, né? Isso o que está falando agora, claro que explodir com a internet, digamos que hoje a internet já chegou, já está instalada, a pessoa já conhece, todos os efeitos não sabemos ainda, mas eu acredito que já tem pessoas que pensaram nisso e que adaptaram então as aulas em função disso. Com certeza. Então, qual por exemplo, o que você conhece, o que você pratica, já falando por uma portinha para a educação de amanhã, é isso. Sim. Que está em transição. Para mim, a educação de amanhã, e esse é o coração da coisa, é que ela vai deixar de estar focada no ensino e vai estar focada na aprendizagem. Tá, o que eu quero dizer com isso? Por quê? Porque quando eu vou preparar uma aula, eu como professor, quando a gestão, a coordenação, todo mundo na escola prepara o que a criança vai aprender, ela parte de um currículo e ela pensa em como apresentar, né? Tipo, como eu vou fazer aquela aula rolar dentro da sala de aula, como eu vou falar sobre aquele tema. Né? Eu tenho que ensinar Brasil holandês lá, colônia, enfim. Então eu tenho que achar um jeito de falar e mostrar com giz isso. Isso é ensinar, isso é ensinagem, alguns até dizem, né? A gente está praticando uma ensinagem. Se a gente se preocupar menos em ensinar e um pouco mais em criar um ambiente fértil de aprendizado, de aprendizagem mesmo, eu acho que a gente pode ajudar essa meninada que tem muito recurso na mão a florescer eles mesmos como os próximos cientistas, como os próximos professores, como os próximos pessoas que influenciam em grandes descobertas, como na área da tecnologia, por exemplo, que é algo que vai ser inerente daqui para frente. É um caminho sem volta. Então, eu acho que a escola da manhã, ela tende a puxar um pouco mais a mudança de olhar. Não é que necessariamente, a escola de amanhã, a gente sempre pensa um negócio meio, digamos assim, de volta para o futuro, assim, aquela coisa meio ficção científica, né? Não é necessariamente que o ambiente estrutural vai ser remodelado e assim a escola muda. Se a gente parar para olhar para o conhecimento de outra forma, e pensar em como eu posso apresentar isso de uma forma divertida, de uma forma que faça sentido para esse mundo do Jean, que faça sentido para esse mundo daquele outro jovem, para aquele outro jovem, eu acho que a gente torna a escola muito mais interessante. E a gente, no meu caso, eu sempre tive muito pesar de ver crianças que saíam abaladas de um dia cheio de aula. Eu acho que a escola não pode ser um lugar onde a gente deve produzir um sentimento de fracasso. Sabe? Produzir um sentimento de poxa, mais um dia, né? E você vê bastante isso, a frustração dos alunos. Exato. Que não conseguem tirar nota, totalmente entediado numa sala, onde escutam um professor que alinha conceitos, sei lá, uns termos complicados, antipedagógicos de gramática. Eu acho que a gramática é uma coisa incrível, que produzir uns termos que dão vontade de tudo, menos de ficar naquela sala. Exato. De aula. Acho que ela presta da maneira como está ensinado, ela presta um desserviço enorme para o mundo da educação e, claro, que um foco muito grande nas ciências. Exato. Né? Então, matemática, física, química, isso tem um valor, um peso curricular muito grande. Né? E isso, acho que isso vem toda essa dinâmica depois das luzes, né? Da razão, da experimentação científica. Acho que a gente vem tudo de Descartes, né? O filósofo Descartes, tudo ser racionalismo, tudo. Enquanto não é matemática organizado, pensado, provado, não tem muito valor. Aí depois belas artes, músicas, poesia, isso fica, isso para recuperar um pouco até a próxima aula de matemática. Exato, né? Exato. Como um lazer ou como um hobby aristocrata, né? Aquela coisa de gente que chique, né? Que não chega para qualquer um, não serve para qualquer um, não é direito de todos, né? E na verdade a gente até trabalha lá na Via Maker com uma pedagogia que chama STEAM, né? Que é Science, Technology, Engineering, Arts and Math. Que a ideia é que a gente vai sempre trabalhar ciência, tecnologia, engenharia, mas o artes vem sempre no meio, porque a gente vai falar de expressão, a gente está falando de gente, a gente está falando de ser humano. Então a gente não pode esquecer esse lado, né? Então eu acho que é importante, de certa forma, esse cartesianismo, né? Essa coisa de separar e estudar a fundo, foi importante para a gente evoluir. Mas adianta eu, por exemplo, você falou da Revolução Francesa, das luzes, né? Eu apresentar agentes históricos, falar da Revolução Francesa, falar que aconteceu em 1789, falar que... E a criança
nem saber onde é a França ou não entender, o que é o principal, né? Qual é a influência disso para os valores humanistas no mundo todo? Hoje. Hoje. Para atuar hoje. Tem que fazer sentido para a criança no mundo dela. Hoje. Né? Exatamente. Que tem umas coisas, umas conquistas que vieram, que iniciaram nessa época, o contexto tudo. Então, recontextualizar acho que é fundamental. Então, sendo prático, quando você dá aula, aplicando essas teorias que você explicou agora, acho que está bem claro agora no campo da teoria, na prática, isso acontece de que maneira? O que se faz na prática para que o aluno fique divertido e que ele saia do conteúdo que ele vai para a aprendizagem? Bom, primeiro a gente trabalha sempre na robótica, principalmente. A robótica educacional vem para dar uma revolucionada nisso, porque a gente pega um elemento que é, por exemplo, celular, um tablet, que é o inferno de alguns professores, né, em muitos momentos, que é algo que incomoda, atrapalha o andamento de uma aula que serve a um tempo antigo, né, aquela aula que não dialoga com tecnologias de hoje em dia. A gente pega esse elemento e instrumentaliza ele para um lado bom da coisa, né? Fala, você gosta de celular? Vamos trazer então, vamos programar juntos, vamos montar um projeto? Tá, e de que modo? A gente vai montar uma aula baseado em alguma coisa curricular que é necessária, importante. Todo conhecimento tem valor, não adianta você me dizer, matemática é chato, aqui a gente tem muita essa cultura no Brasil, né, de matemática é difícil, é chato. Não é o jeito que a gente apresenta ela, né? Muitas pessoas vão fazer a licenciatura de matemática porque são encantadas, porque enxergam esse mundo. Como a gente pode passar esse mundo para essas crianças? Primeiro, a gente trabalha bastante com aprendizagem criativa. Tudo tem que fazer sentido para mim e é importante que eu faça parte. Né? Não adianta mais a gente pedir para um adolescente super conectado, multitasking, né? Aquela criança super à frente, às vezes ela não tira uma nota boa em matemática, mas ela sabe ela tem uma gama de saberes enorme de, por exemplo, ela já é um youtuber e ela tem um super canal. Sei lá quantos seguidores lá, exatamente. Faz coisas incríveis, só que ela está entediadíssima na matemática. Exatamente. Essa criança não é burra. Exato. Ela não é inútil. Ela tem muitos talentos. Só que, de uma certa maneira, não são valorizados. Exato. Então, como a robótica, na prática, como ela funciona? Exato. A gente chama esses saberes para serem mobilizados. Ou seja, você sabe isso, você quer saber disso, e você achou legal, vamos colocar na prática? Então, a gente entra na sala de aula, bola um projeto. A ideia é sempre fazer uma aula em projeto. Então, separa em grupos, né? E por que em grupos? Porque o século XXI é um século da conexão, é o século da globalização, da conectividade. Então a gente nunca vai estar sozinho, ainda mais em momentos como o da pandemia, né, que a gente passou pelo isolamento social e tudo mais. Mesmo assim, a gente está conectado. Isso foi muito que nos salvou, né, em certa medida. Então a gente separa em grupos essas crianças para que elas consigam interagir e projetar, colocando a mão na massa, algum conhecimento, significando algum conhecimento ali. Então parar de falar sobre algum saber e vamos experimentar esse saber? Então, como a gente faz? A gente usa um material tecnológico, um Lego Education, motores, sensores e pecinhas que podem ser recombinadas para criar um projeto. E aí a gente cria um projeto e o professor, ele desce um pouco do pedestal daquela ideia de que, tipo, olha, eu tô aqui em cima, vocês silêncio, disciplina e escutem, né? A gente já sabe neurologicamente que a porcentagem de que se aprende só escutando durante muito tempo é pequena, né? O professor vira e convoca, ele vira um tutor, ele convoca para fazer junto. É um facilitador, né? Isso. Ele organiza o conhecimento. Aí você trouxe algumas peças aqui? Trouxe então, alguns mostra exemplos. uma para nós aqui. Legal, o girassol aqui. O que é isso, então? Esse aqui é o IDU 2.0, é um kit tecnológico da Lego Education também, que eles usam em sala de aula no Fundamental 1, são os menores, né? Quantos anos, então? Em torno de 6 a 10, 11 anos aí por aí. E a gente tem... Então você falou isso é um girassol. Isso é um girassol, exatamente. Aí tá. Então já tem uma conexão com a biologia, digamos. Isso, né? Exatamente, com as ciências no geral, né? Porque a gente pode trabalhar de várias formas. E eles vão construir, a gente não, né? A gente como professor não. O professor vai mobilizar alguns saberes dele, vai convocar, né? Por exemplo, se eu tenho que ensinar as plantas, como é que funciona fototropismo, geotropismo, como é que um girassol cresce, ou por que ele segue, né? O sol, exato, a luz. A gente vai construir um girassol para entender sobre isso. Então, eles vão sentar em grupo, construir um girassol. Aqui tem até uma caixa de redução com engrenagem, rosca sem fio, um motor. Aqui é uma conexão Bluetooth com o tablet. Eles vão programar esse girassol para girar e buscar a luz. Então, eles vão aprender na mesma aula
a biologia de tanto que eles precisam, a ciência, entender a vida no campo, por exemplo, e ao mesmo tempo tecnologia, que é algo que já está inerte, já está, né, ali todo inerente, perdão, todo ramificado na nossa vida, e juntos. Então, e se divertir. Por quê? Porque eles vão estar montando, eles vão ser o protagonista da aula. A gente não estava pedindo para que eles assistam a minha performance, que na maioria das vezes a aula é uma performance, né, explicativa acerca do que é o girassol. Mas sim, eu estou te convocando para a gente fazer um projeto juntos, para a gente entender isso. Né? É muito mais significativo. Entendi. Então, não existe a opção de não conseguir montar. Existe, e a gente trabalha com a ideia da frustração socioemocional também. Então, às vezes eles não vão conseguir terminar uma montagem, é muito raro, certo? Mas às vezes vão conseguir. Mas aí é legal porque a gente tem um processo todo de automodificação. Você não conseguiu terminar, você é burro, você não fez direito, você ficou conversando, não tem essa penalização, né? A gente fala, por quê? Joga para ele, olha como ele é o protagonista. A escola é da criança para a criança. Por que você acha que você não conseguiu? Não sei, porque geralmente eles, porque ele ficou conversando. Não, pensa, conversa com sua equipe. Vocês acham qual foi a parte que vocês erraram? No passo 10 a gente talvez... Eles vão começar a fazer esse processo eles mesmos. Entendi. E ou funciona ou não funciona. Não tem alguém que faz melhor que o outro. Não, exatamente. Um grupo faz melhor que o outro. Na verdade, o objetivo mesmo é para todo mundo e conseguir montar o girassol e fazer ele girar em função da luz. Isso. Exatamente. A ideia é aprender com a montagem. A montagem é um jeito divertido, é um veículo né, da aprendizagem. É um jeito deles se engajarem com a coisa. Então, não é que será existe que ganha um girassol de verdade, não, se conseguir? Opa, pode ser uma boa abordagem, por exemplo, entendeu? Ou não, talvez não é tão bom cortar a flor, mas vamos mostrar Exato. plantar a flor. Né? Por que não plantar? Plantar. Se a gente pode convocá-los, por exemplo, se a aula do girassol vai ser ao final do mês, eu posso convocar eles no começo a plantar uma semente e quando a flor estiver desabrochando, eu dou essa aula. E eles constroem e visitam o jardim. Porque também, digamos que, é importante também conectar com a realidade do que é um girassol. Exato. A flor, estou falando. Exato. Né? Sim. Então, essa conexão com a natureza é importante. Sim, por exemplo, a gente poderia falar da polinização, né, que é um tema muito em alta hoje em dia. Nossa, me pareceu, não, já consegui destruir. Ele é solto aí mesmo. Mas me diz, me parece já um pouco sofisticado, não? 6 anos eles montam isso já? Já montam isso. E eles dão um banho na gente, inclusive sério? Nos professores. Alguns professores ficam até receosos, falando, não acho que isso aí vai dar conta não. Mas pensa alguns exemplos de crianças que temos hoje em dia. Então você uma das coisas que você faz é treinar os professores que vão dar aula com esse material. Exatamente. A gente forma esses professores e orienta eles dentro de sala de aula. Como tentar otimizar esse processo, né? Você está com ele dentro da sala com os alunos? Sim, também. Ele faz depois da formação. A gente dá essa primeira formação, fala em como a gente pensa a educação de uma forma inspiradora, de forma de projetos, e depois a gente visita e acompanha a aula com eles, para que ajudar. Agora você trouxe um outro aí, um pouco mais sofisticado já, né? Esse aqui é um pouco mais então, que é esse? Sofisticado mesmo. Esse aqui é uma escavadeira, é feito com o kit EV3 da Lego Education, tem motores, sensores também, um computadorzinho central, algumas articulações com engrenagens e tudo mais. Esse aqui é uma aula do Fundamental 2. Por volta de uns 12, 13 anos eles vão experienciar essa montagem para falar principalmente de coisas que eles já deveriam aprender já com o currículo, né? Sobre geografia, meio ambiente e engenharia. Então eles vão poder, por exemplo, discutir degradação ambiental e extração de minério. A gente tem um país onde a gente teve vários acidentes nos últimos anos exatamente com essa problemática. Então essa conscientização pode partir de uma aula projeto como essa e além de ensinar... Trazer o diálogo sobre esse tema. Exato. De proteção ambiental. Exato, que é a primeira etapa da nossa aula, que a gente chama de explorar. Qual que é o sentido? Porque sem sentido não há educação, não há veículo, é uma conversa de uma mão única, né? Se eu falo sozinho, se não tiver sentido para você, você não escuta, você não aprende, não fixa. Então, qual que é o sentido disso aqui? Vamos fazer uma escavadeira. Legal, mas para quê? Para aprender a degradação do meio ambiente, para a gente perceber que num país como o nosso, a gente tem uma séria questão com os minérios, com os rejeitos, com a questão ambiental e tudo mais. Então, a engenharia, enfim, construção civil, tudo mais que isso envolve. Então, toda a aula, ela não vira só um debate teórico do professor com aqueles alunos poucos que estão interessados, né? E aí a criança consegue imaginar só um pouco da coisa. Não, é um projeto em conjunto para descobrir algo que se aplica no mundo. Entendi.
E aí tem lado engenharia mesmo, então engrenagem, eu estou vendo Exato. aqui, os sensores, você falou, e um pouco de programação informática, de tecnologia. Eles escrevem um programa? Sim, no Fundamental 1 eles usam um tablet com bloquinhos para ficar um negócio mais visual e mais intuitivo com o dedo. Eles fazem o código da programação com a sequência lógica das tarefas que eles querem executar. Então, beleza, construí um girassol. Agora eu vou ter que fazer ele buscar a luz, através do sensor e tal, e do movimento do motor com as engrenagens. E eles vão entender tudo isso, relação de força-velocidade de uma engrenagem com a outra, é bem legal. Agora, isso é um projeto, por exemplo, dessa escavadeira, ele se alonga em quanto tempo? São quantas aulas? É um meio período, quer dizer, um meio semestre, trimestre? Quanto tempo? Porque demora um pouco para abordar tudo isso, né? Pra você ter noção, a gente tem 400 robôs por segmento. A gente trabalha um robô desse em uma aula dupla. Então as crianças iniciam com o kit do zero, as peças estão todas separadas, a gente explora aquele conceito, ambienta, fala, você já pensou no Brasil, questão do minério, do meio ambiente, tudo mais, construção civil, e elas começam a construir para entender aquilo, programam, executam a programação, realizam um desafio, tem sempre um desafio, né, para ter sentido, e desmontam e guardam no mesmo dia. Eles usam 2 aulas. No mesmo dia? Programando, construindo e tudo mais. Então é um processo rápido. Exato, é um processo rápido. Não é tipo, vai fazer isso e demora meses e meses. Sim, não, porque as crianças são rápidas também. Elas exigem um ritmo também que, se a gente for pensar em desenvolver, o que a gente pode fazer, na verdade? A gente pode colocar esse projeto dentro de um pacote maior de projetos dentro dessa área. Bom, então eu acho que eu entendi bem que a gente consegue, com a tecnologia, aí realmente trazer uma dinâmica totalmente diferente dentro da sala de aula. Agora, isso para a Escandinávia, tudo bem. Eu acho que para a Europa Ocidental, não toda, mas boa parte, talvez América do Norte. Agora, bom, no Brasil, o estado de São Paulo, inteiro de São Paulo, uma cidade rica, tudo o PIB do Brasil está aqui em volta, onde a gente está, aqui em Brotas, então tudo bem. Agora, a gente conhece a realidade, né, do Brasil e de muitos lugares do mundo, onde ainda só tem uma sala, tem um professor, uma lousa, uma cadeira, já está bom. Então, aí tudo isso é coisa de super favorecido. Então, sem tecnologia, sem toda essa ferramenta, tem futuro? Claro. Tem como trazer uma pedagogia sem tudo isso? Claro, porque a ideia é justamente essa que você pegou, da pedagogia. Não é que a ideia, todo o processual aí essa revolução na educação está no material. O material em si é a mesma coisa que eu te mandar um Boeing 747 lá, desmontado para sua casa e falar, faz um avião aí. Você não faz, né? Então o segredo da coisa está no jeito que você pensa, estrutura, está aqui, né? A gente sempre brinca que é máquina, mas o que a gente quer, na verdade, é atingir o ser humano, né? Quem programa está por detrás. E a ideia, na verdade, assim, a gente tem bastante até aqui no Brasil, já é um movimento bastante crescente, tá? Algumas escolas públicas também, mas a gente sabe realmente que não é a realidade de todo mundo. Mas a ideia é, como você disse, a pedagogia é mudar o jeito que a gente olha para a educação. Então é mais importante, olha, mas eu não tenho esse recurso, será que eu consigo fazer? Consegue. Se você olhar a partir de, seja qualquer matéria, de qualquer disciplina, de qualquer curso, de qualquer idade, a partir da experiência do que eu posso produzir de aprendizagem para os meus alunos. Se eu sou professor lá de uma região super remota, com poucos recursos, claro que se vem o Guilherme com todas as caixas de Lego para fazer, vai ser ótimo. Mas se o Guilherme não chegar, eu que eu quero fazer isso, tem como fazer isso de maneira mais caseira? Por exemplo, eu sou professor do curso de filosofia, né, do cursinho popular, e a gente está explicando Platão, a caverna de Platão, o mito, né, a analogia, através de papelão e palitinho. Como que funciona isso? A ideia de Platão é que ele fala, uma ideia um pouco complexa, assim, principalmente para esses pré-vestibulandos, de que o mundo é dividido em dois, ele chama de dualismo ontológico e tudo mais. E é o seguinte, ele fala, olha, tem o mundo das ideias e tem o mundo das aparências. A gente chega na sala de aula, joga essa meninada de frente para uma parede, apaga a luz, pega um smartphone ou uma lanterna de qualquer lojinha mais chinfrim que você encontrar por aí e acende a lanterna, pega essa forma e projeta a forma. Que forma é essa? Essa aqui. Qual que você acha que é? É um coração. Não, aí é isso que a gente vai fazer com eles. A gente vai projetar essa sombra na parede
caverna, eles serão as pessoas que estarão ali na caverna, e eles vão dizer, é um coração. Aí eu falo, não é um coração. E aí eu mostro a árvore. Opa, não é a árvore, né? Eu projeto a sombra deste objeto. Aqui que falam, é uma árvore. Troco, falo que não é uma árvore. Pelo do homem, um rei, um abacaxi, enfim, seja o que for aqui por causa da coroa aqui, né? E aí eles vão falar, mas tentando acertar toda hora o palpite. E aí eu falo, olha, não é. Aí eles, então o que é então? Platão diz que se você tomar a imagem pela coisa, você está fazendo uma leitura superficial. Então a aparência não é a coisa em si. Então a gente está ensinando filosofia platônica com o mito da analogia da caverna para eles através de papelão e palitinho. E digamos que aí estão falando de recursos bem mais acessíveis. Né? Bem mais acessíveis. Por exemplo, esses dias eu vi um bem legal que era similar à polinização, que era... Pega duas farinhas, pode ser até de cores diferentes, né? Faz uma florzinha de papel e aí você pega alguma coisa, tipo um velcro, assim, e finge que é um bichinho para crianças pequenas, né? Molha numa farinha e molha na outra, das flores. E aí você ensina a troca de pólen e a fecundação da botânica a partir dessa reprodução, né? Das plantas. Então é um jeito maker, né? Que a gente chama, mão na massa, de aprender. Se a gente mudar aqui, né? Se a gente mudar a perspectiva de como a gente olha para a aprendizagem. Se a gente falar, nossa, como eu posso fazer isso se tornar divertido, fácil e fazer sentido para a idade deles. Se fala muito de divertido, né? Fala. É isso, a educação tem que ser divertida. Tem que ser né? divertida. Tem que dar risada. Em sala de aula, dá risada? Demais. É engraçado porque esses tempos eu até notei uma coisa que eu achei engraçada. Eu estava acompanhando uma aula de um professor, né? Muito bom, por sinal, de robótica, lá em Batatais. E ele estava orientando e tudo mais, e ele falou assim, gente, tem uma novidade na robótica, o ano que vem vai ter tarefa de casa. E o 9º ano fez assim, yeah! E eu fiquei, que é isso, gente? Eu nunca achei que eu ia presenciar algo desse tipo na minha vida. As crianças, né, os jovens, adolescentes, ele quase comemorando tarefa de casa. Por quê? Porque quando faz sentido, quando é divertido, eu me engajo. Então a ideia, inclusive vocês falam aqui, né, no Mundo de Amanhã, não se levar tão a sério assim. Né? A gente esquece um pouco quando a gente cresce de que a gente também pode se divertir, que a gente também tem direito a rir e achar as coisas engraçadas. Né? A gente procura ter conversa séria, mas sem se levar a sério. Exato, sem se levar a sério. É um lema do Mundo de Amanhã. Então, eu acho que isso é um exemplo muito bom. Acho que, de fato, mostrou que pode ser feito à base de uma tecnologia super avançada, que traz possibilidades que, claro, que só ela traz, a tecnologia, mas que a gente não pode ficar só limitado nisso e que tem como fazer. Então, você teria outros exemplos de pedagogia diferente para aprender umas coisas que você já vivenciou crianças abrir a cabeça porque foi apresentado da maneira certa? Sim. Eu te pergunto porque eu me lembro quando eu era criança, às vezes, o professor explica alguma coisa e de repente eu entendi, mas meu vizinho, meu amiguinho lá do lado, ele não entendeu. E, na verdade, eu me lembro de ter a sensação do que ele não entendeu, não porque do jeito que o professor explicou, ele não ia entender. Eu entendi porque eu tenho uma vivência, um conhecimento, Exato. alguma coisa, mas ele não só sabia, eu tinha entendido porque eu tinha entendido, mas eu sabia o porquê. O outro não tinha entendido. O outro não tinha entendido. Dizer ao professor, não, mas professor, explica assim que ele vai entender. Exato. Então esse negócio da maneira de explicar, isso sempre tive dentro de mim. Eu dou bastante aula também e eu vejo que essa maneira de explicar faz diferença. Por exemplo, eu me lembro, quando eu cheguei aqui em Brotas, eu fui professor de técnicas verticais. Legal. Eu ensino escalada, canyonismo e para a turma. E aí, de repente, foi dar uma aula de descer de rapel. E aí, eu não sei, eu falei, de repente, a maneira de colocar as pernas. Falei, a boa maneira e, sabe, se seus pés fossem o ponteiro de um relógio, então você bota 11,5, no máximo 10,10. Sabe, uma maneira tão simples de explicar. Exato. Como você muito colocou lúdico, o pé. é lúdico. Acabou, tipo, uma vez que você falou isso, tu não entendeu, Exato. ensino, não precisa repetir, é claro para todo mundo, acabou. Exato. Às vezes a pedagogia é feita de truque. Então, na sua mochila de trucos, assim,
que você tem aí? Você teria alguns para passar para nós? Eu me lembro, você falando agora, eu lembrei de um trecho do A Cidade de Deus, o filme, onde o personagem, ele tá numa aula de história sobre era napoleônica e as conquistas, tal, tudo mais da Europa lá, e aí a professora conta, tal, com filme, vídeo, slide, aquela coisa sonolenta, tal, falando, e aí o menino não quer prestar atenção, e ela convoca, ela fala assim, eu não lembro o que era, acho que ela cancela o passeio deles, e o menino protesta, e ela fala, não, se você... Aí ele faz uma proposta, né? Se eu explicar isso aí do meu jeito, que você falou até agora, a gente pode manter o passeio? Algo assim, né? E aí ela fala, pode. Duvido, essa eu quero ver, né? Você não deve ter prestado atenção, né? E ele vai até a lousa e começa a fazer uma releitura meio que periférica e da visão dele, né? Com a linguagem dele acerca daquelas guerras napoleônicas. Então ele vira e fala assim, aqui era o Morro dos Franceses, e aí eles invadiram os morros dos alemão, e aí ele começa... E aí, utilizando a origem do morro lá da favela. Exato. E aí ele ficou pé da vida e começou a falar com o morro do não sei quem, e aí ele falou que a boca era dele, e assim, se você pegar a pegada, assim, a linha cronológica, ele explica perfeitamente. Só que é a bagagem de truques, né? Que você tem um exemplo, você tem... Só que aí que tá. Isso Freire já dizia, outros já diziam antes dele. Não é nada novo, mas é algo que ainda falta para a gente chegar nesse amanhã. Tem que fazer sentido para a criança. Eu acho que um método que a gente pode usar muito fácil, qualquer um pode usar em casa, é através da mediação, né? Que a gente trabalha bastante com isso, que ao invés... Você falou assim, o professor explicou e o cara que estava do meu lado não entendeu. Acho que a própria palavra explicar já denuncia o ato. Por quê? Porque quando eu explico, eu falo de um jeito, eu trago uma experiência minha, eu coloco a coisa do jeito que acho que faz sentido para mim. Agora, se eu medio, se eu faço um meio campo entre o conhecimento, o aluno e o professor, eu acho que funciona melhor. Por exemplo, eu vou falar sobre estruturas rígidas e flexíveis. Vou falar sobre uma ponte. Em vez de eu chegar na sala e falar, pontes são estruturas com amarrações, enfim, para levar de um ponto ao outro e 6 horas disso, e lousa, e exercício e tudo mais, eu posso chegar na sala e falar, boa tarde, turma, o que é uma ponte? Uma ponte é um negócio para atravessar lá. Tá, para que serve uma ponte? Para ligar um ponto ao outro, para cortar caminho e tal. Ponte pode ser feita com o quê? Concreto, aço, tijolo, e as crianças vão respondendo isso. Elas vão participando dessa construção e já ficam curiosas acerca de onde que isso vai chegar. Né? E toda ponte serve para todo tipo de pessoa? Não, tem pontes que não têm acessibilidade, tem pontes que não permitem ciclistas, enfim. Aí eu chego no ponto de chave do negócio. E toda ponte precisa de coluna para parar em pé, ou pilar, coisa assim? Aí aquele silêncio. Sim, não, alguns sim, alguns não. Tá, e a ponte estaiada? A ponte estaiada, ela meio que se sustenta por cima, digamos assim, né? E aí eles vão construir uma ponte, seja de palitinho de sorvete ou de Lego. Pedacinho desse, né? Exato. E colocar essa pedagogia em prática. Como? Eles vão fazer a ponte com as colunas e com a parte do estaiado, né? A parte de sustentação por cima. Aí a gente vai falar, tira a coluna de baixo. E aí, vai cair ou não vai? Eles têm que responder antes de fazer a experiência. Eu acho que vai, acho que não. Tira, não cai. Aí que tá é isso que a escola tem que ter. Aí sacou. Entendeu? Esse brilho, esse espírito, esse carisma, esse caramba, o mundo é legal, sabe? Isso aqui é legal, isso aqui faz sentido, isso aqui eu quero ter na minha vida. E a gente tá falando de quê? Estruturas rígidas e flexíveis. Quão chata não podia ser essa aula, entendeu? E aí eu falo, não caiu por quê? Porque tem um triângulo em cima, né? O stile lá, acho que é stile, né? Os cabos de aço, eles se sustentam por cima, formando uma estrutura rígida, que é o triângulo. Então, uma coisa muito... matemática, né? As coisas... É mais difícil fazer uma aula divertida de matemática. Se me fala de uma roda gigante, como... Exatamente. Eu acho legal porque as pessoas às vezes acham exatas um pouco mais difícil. Eu acho, na verdade, mais as humanas. Porque, como eu disse, trabalhar a caverna e conceitos mais subjetivos são um pouco mais difíceis de a gente colocar no mundo material, né? Mas a roda gigante, por exemplo, é um exemplo que me marcou bastante, né? Quando a gente está estudando, tem muita gente que fala, né? A gente usa seno e cosseno no 9º ano, né? Tem que aprender, vestibular cobra e tudo mais. De geometria, né? E de trigonometria. Trigonometria. E é um negócio complexo, assim, para a gente entender sem um contexto. Na maioria das vezes o professor desenha lá um círculo na lousa, um triângulo, põe um valor com um grau e explica. Por que você tem que saber isso?
Onde você aplica isso? Não estou dizendo que não tenha, pelo contrário, tem pra caramba, é super legal. Só o jeito que é abordado não está sendo mostrado. E aí, o que a gente faz? Vamos construir uma roda gigante? Roda gigante não tem um círculo? E a gente pode descer a cadeirinha verde, por exemplo, até aqui o ângulo 0 ou 90, e aí a gente pode construir um triângulo, retângulo com isso, tirar o seno, calcular a partir da roda gigante. Então a gente traz para o mundo esse conceito, entendeu? Quando eu falo assim, roda gigante, a criança aprende por assimilação, por sentido, e tem que ter um conhecimento prévio. Se eu falar assim, seno e cosseno, o que eu conecto com isso? Na minha cabeça eu não conecto com nada. Agora se eu falo roda gigante, triângulo, círculo, eu já começo a... Você lembra lá quando você foi lá na feira, Exato. Na festa da cidade, que tinha uma roda, aí dá para... Exatamente. E aí, outra coisa que a gente falou é que as matérias no mundo de ontem, elas estão muito separadas uma da outra, né? Hoje a gente procura juntar mais elas, né? Isso está acontecendo? Você tem exemplos disso, de como tratar vários temas? Você falou já um pouco, né? Lá do meio ambiente, da engenharia e tal. Você tem outros exemplos disso? Com certeza. Eu acho que, como eu disse, em um certo momento isso ajudou a gente, porque a gente, no momento que a gente estava criando a ciência, a gente precisou olhar um pouco mais específico ali cada área, colocar uma lente de aumento para entender cada pormenor, né, de cada ciência. Mas hoje em dia, acho que a gente tem que fazer um passo atrás para ver o macro, né, para ver a coisa de novo, o cenário completo. Então, a gente fala muitas vezes, na escola a gente tem matemática, biologia, a gente tem gramática. Na faculdade a gente tem o quê? Físico-química, farmacobotânica, as coisas já voltam a se conectar, né? E a escola trabalha muitas vezes com essas coisas separadas. Então você teve uma aula de matemática, acabou a aula de matemática, vira a chavinha da cabeça, agora é aula de português. Meio que esquece tudo, né? E começa a aula de português. A gente trabalha sempre com a ideia de inter, multi e transdisciplinaridade. A que eu mais gosto é a trans. Porque a gente, como a gente gosta de dizer, tira da gavetinha, desengaveta o conhecimento, sabe aquela caixa organizadora? Aqui fica matemática, aqui fica biologia, e encara o conhecimento como um borrão colorido mesmo. Tem tudo de tudo. Eu te desafio a dizer algum elemento da nossa vida que seja estritamente pertinente a uma matéria só. Então, por exemplo, você vai falar, sei lá, sobre... Eu vou fazer um suco de saquinho lá, de pozinho. Eu posso envolver processos físicos, químicos, biológicos. O sentir o cheiro daquilo lá é um processo de olfato. A dissolução... assim, o que isso faz para o seu organismo, digestão. Exato. Nossa, aí... Exato. Dissolução de misturas. Eu posso trabalhar isso eu posso falar sobre a tonalidade da cor. Eu vou trabalhar arte, fotografia. Então, assim, é um jeito de reconectar os saberes na escola. Por quê? Porque no mundo eles estão conectados. No mundo eles se apresentam todos embaralhados. Então, na verdade, perde um pouco a noção de professor de matemática, professor de história. O professor, ele é multidisciplinar, ele deveria ser multidisciplinar por essência, né? Numa sala de aula, talvez são vários professores juntos que trazem o conteúdo de uma coisa a outra. Então, isso me traz o assunto que já para o mundo de amanhã, né? Tipo, qual é o seu sonho de escola para amanhã? Tipo, aí no seu sonho mais delírio, aí dá para viajar, né? Não quanto custaria, se fosse possível, não, esquece. Né? Orçamento limitado e só boa vontade política e técnica para fazer. Qual é a cara dessa escola dos sonhos? Eu acho que, o primeiro de tudo, eu acho que a gente não pode dar uma fórmula pronta, algo a gente não pode trazer algo que valha para todo mundo. Já somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, no Brasil mais de 200 milhões, né? Então tem muita gente e tem muita coisa diferente acontecendo em lugares diferentes, com experiências diferentes. Acho que não existe uma fórmula, mas eu acho que Pelo contrário, valorizar a diversidade. Perfeito. Acho que é isso. A gente tem já que trabalhar... É a primeira coisa, né? Já é o primeiro passo. A escola da manhã, ela valoriza a diversidade. Isso, que é o... Nossa! Exato. Temos um passo já. Exatamente. A escola da manhã, ela valoriza a alteridade, a capacidade de ser outro, de reconhecer o outro, diferente. A sua riqueza. Né? Isso. Tá. Não é nenhuma questão de tolerância. Porque tolerância, tudo bem, eu tolero você.
Tipo, aceito, vai, sou um bonzinho, vou te aceitar. Tá exatamente. Bom. Encher o saco, como eu vou aceitar? Não é uma questão de tolerância, é uma questão de eu falar, olha, o mundo não seria mundo se não tivesse, sabe, esse colorido diferente, se não tivesse esse mosaico. Esse mosaico. Então, eu acho que por aí, eu acho que outra via que eu tenho batido há um tempo já e insistido é que eu acho que a gente deve abandonar a ideia de disciplina dentro da sala de aula. Porque eu acho que não é porque a criança está quieta ou que existe silêncio que existe atenção. Cada vez menos é assim, com esses jovens nativos digitais, principalmente. Então, se ele não escapa fisicamente, ele escapa aqui, né? Então, a ideia, primordialmente para mim, a escola mais importante é a escola que vai pela via do afeto. Ela acredita no feedback emotivo das suas crianças. Deu certo minha aula? Não sei, eles gostaram? Não sei se eles gostaram. Posso fazer uma coisa melhor, eu acho. Sabe? Eu acho que dá para eles gostarem ainda mais. Converso com outro professor de outra especialidade, que aí vai me trazer aquela visão mais multi, entendeu? Eu posso fazer um projeto com o professor de educação física. Então, afeto, né? Afeto. Pensar, na verdade, o aluno é o centro um pouco do processo, né? Por quê? Porque a gente está há 200 anos fazendo uma escola para o professor. A avaliação é para o professor, porque ele faz para avaliar e ele vê, né, o que ele colocou e o que voltou. O ensino é para o professor, porque a aula é dele, ele fala, ele explica o jeito que ele faz. Inclusive, muitos professores têm grande fama por ensinar bem, mas será que aprendem todo mundo que faz uso dessa aula que ele ensina? Enfim, eu acho que a gente tem que mudar um pouco esse ponto, né? E passar um pouco mais para essa via do afeto. Tá. Então, saiu um pouco das disciplinas, né? Mas isso traz o professor multidisciplinar também? O professor tem que saber um pouco de tudo? Ou são vários professores na sala? Existem várias premissas aí, várias teorias sobre o que pode ser a educação do futuro e várias pessoas que acreditam de formas diferentes. A gente pode falar que o professor ele pode trabalhar de forma multi, ou ele pode trabalhar com mais de um profissional, ou ele pode trabalhar com abordagem multi. Eu sou historiador, mas eu posso fazer uma abordagem onde eu recorro a elementos e auxílios de outros profissionais que estão na escola comigo. Por que a escola ela não integra os professores? Como é que a gente tem um quadro onde o professor de matemática nunca viu de biologia e a gente fala que a gente faz o mesmo trabalho? Como que a gente tem, digamos, a escola chama Escola Estrela, aqui de Brotas. Como que a Escola Estrela fala que tem um ensino da Escola Estrela, se o professor de biologia nunca nem falou, não conhece como de matemática? Tem a aula do professor de matemática e tem a aula do professor de biologia. Outra coisa que me parece importante é a aproximação com a natureza. Sim. Será que a Escola do Futuro também tem um viés mais de aproximação com a vida real, né? Você que conhece, você que é francês, poderia me dizer, tem um filósofo que eu gosto muito, ele chama Albert Camus, Camus, né? Albert Camus, sim. Camus, e ele diz um negócio que eu acho muito legal, ele fala, o ser humano é o único animal que se recusa a ser o que é. O que ele quer dizer disso? A gente está meio desconectado do negócio, sabe? Então, a gente encara a natureza como o sujo, o além, o selvagem, e a ideia que a escola que pode trazer, a escola da manhã pode trazer, é revitalizar essas raízes que a gente tem e que são naturais, estão lá, são orgânicas. A gente tem que voltar a entender que a gente é parte e não topo de uma cadeia alimentar. Né? Eu acho que isso é um viés bem interessante. E outro viés que me parece também é menos conteúdo, mas mais comportamento. Né? Exato. Então, tolerância, que a gente já falou, mas também cultura do diálogo, comunicação não violenta. Exato. Eu acho que a gente poderia trocar várias horas de matemática ou de química por gestão de conflito, que o mundo é muito conflituoso, capacidade de comunicar de maneira não violenta, de mais empatia, etc. Enfim, eu acho que é uma mudança muito grande, né? Mas, falando dos sonhos, eu acho que isso faria sentido, né? Com certeza. E ao invés de a gente trabalhar, então, né, em pontos focais muito específicos e cada um faz o seu, a gente pode trabalhar com o time multi, né? Então a gente faz uma equipe que trabalha um projeto, talvez tirar a matemática e colocar um laboratório de física ou de matemática, uma coisa aplicada da matemática, né? E aí toda a parte artística, né? E toda a parte artística. Tudo, a música, dança, pintura. E hoje, se for a tecnologia, e fotografia, design, etc. Exato. Né? Trazer uma sequência maior. Enfim, eu acho que a gente abordou bastante opções da educação do mundo de manhã. Queria te agradecer muito, Guilherme, pela presença, pelas explicações, pelo entusiasmo. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua dinâmica. Eu acho que a gente conseguiu, através dessa conversa, trazer um pouco
umas direções, né, em direção à educação do mundo de amanhã. Principalmente, eu gostei dessa conversa sobre a diversidade, a tolerância, a riqueza que vem do outro, e também a gente falou de natureza, a gente falou de tirar um pouco da disciplina e mais pelo afeto. Eu acho que são os caminhos que abrem bastante conversa, que com certeza a gente vai ter ocasiões de aprofundar em outras conversas no mundo de amanhã. Vocês lembram que no mundo de amanhã a gente pretende chegar na Lua, porque se encher a Lua, a gente tem a certeza, pelo menos, a gente fica no meio das estrelas. Muito obrigado pela sua atenção e com certeza a gente se vê em breve no mundo de amanhã. Muito obrigado.